todos, né? É importante esta apresentação de um recurso que o Brasil tem praticamente soberano no mundo, certo? As maiores jazidas deste metal precioso, se a gente puder assim defini-lo, pelas suas aplicações, tá? Esta apresentação do professor Carlos Nunes, tá? Vai nos trazer, então, um panorama mundial, um panorama nacional a respeito desse insumo tão necessário para que nós possamos ter como se diz, uma infraestrutura, um uso melhor dos produtos ferrosos aí de uma maneira geral. Tá? Eu agradeço antecipadamente a presença aí do professor Carlos junto conosco nessa apresentação e os demais companheiros aí associados do IEP, amigos, né? Em especial a presença do nosso diretor técnico, Rodrigo, do nosso coordenador, Douglas Diner, e do coordenador Cláudio, para quem eu passo a palavra na sequência para fazer a apresentação ou ler o currículo do nosso palestrante de hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, um especial favor, um especial agradecimento ao professor Carlos aí pela palestra, que eu tenho certeza será muito importante e interessante a todos. Obrigado, tenhamos todos uma boa palestra. Cláudio, é com você. Ok, pessoal, então, muito boa noite a todos. É uma grande satisfação de receber, dentro das instalações do Instituto de Engenharia do Paraná, com apoio da Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná, a palestra Propriedades e Aplicações Industriais do Metal Nióbio. Bem, nós fomos atrás para atender a demanda da engenharia paranaense que precisava saber, queria saber, estavam ávidos para saber sobre o metal nióbio. Nós fomos atrás e tivemos a grata satisfação de conhecer o professor Carlos Ângelo Nunes na Escola de Engenharia de Lorena, que é um campus da USP, no Vale do Paraíba, em São Paulo, né? Que desde o início da década de 80, do século passado, já vem pesquisando esse metal nióbio. E essas pesquisas, o que aconteceu? Elas avançaram e modificaram o cenário brasileiro na tecnologia de produção do metal nióbio. Nós temos, então, a grande satisfação, a imensa satisfação, aliás, de receber o professor Carlos Ângelo Nunes, com a qual eu me contactei com ele já desde o ano passado para a gente promover esse evento, né? A gente estava pensando, inclusive, fazer um evento já presencial, mas voltou o problema da pandemia, então estamos realizando esse evento online. É uma satisfação, professor. Obrigado. O professor Carlos Ângelos possui graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas. O seu trabalho experimental de doutorado, realizado integralmente na University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, realizou pós-doutorado na Technische Universität Wien, em Viena, realizou estágio sênior em ONERA, muito importante, Le Centre Français de Recherche Aerospatiale, trabalhando no desenvolvimento de ligas de nióbio para turbinas aeronáuticas. Tem muita experiência na área de engenharia de materiais e metalúrgica, com ênfase em transformação de fases, atuando principalmente nos seguintes temas: diagrama de fases, intermetálicos, ligas de metais refratários, solidificação, superligas. Já publicou mais de 100 artigos científicos em revistas internacionais indexadas. Já orientou 50 trabalhos entre mestrado e doutorado. Professor Carlos, foi uma satisfação muito grande conhecê-lo e muito obrigado por disponibilizar o seu precioso tempo para nos abrilhantar a nossa engenharia paranaense a respeito desse assunto tão palpitante que é o metal nióbio. Eu passo a palavra agora para o engenheiro Douglas, da Câmara Mecânica do Instituto de Engenharia, para também fazer as boas-vindas para o senhor. Boa noite. Como já informado, meu nome é Douglas Meledina, e em nome da Câmara Técnica de Processos e Tecnologia Mecânica do Instituto de Engenharia do Paraná, da qual sou coordenador, dou as boas-vindas a todos os participantes desta instrutiva apresentação. E antes de passar a palavra ao palestrante, eu gostaria também de ressaltar
que para esse evento de hoje nós convidamos, através de telefonemas, através de e-mails, a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que é essa empresa que detém 75% do mercado mundial de nióbio, mas, infelizmente, o nosso convite não foi atendido, não recebemos nenhum retorno. E, sem maiores delongas, então, passo a palavra ao palestrante, professor Dr. Carlos Ângelo Nunes, que falará sobre propriedades e aplicações industriais do metal nióbio. Professor Carlos, a palavra é sua. Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, o Cláudio, Douglas, Rodrigo e outros aí envolvidos aí nessa preparação, né? Bom saber das atividades que vocês desenvolvem aí no Paraná, tentando trazer luz a assuntos aí importantes para o país, seja em aspectos científicos, em aspectos tecnológicos. Então, é uma satisfação para mim estar aqui. Eu tenho uma longa história de relacionamento com o nióbio, né? Que infelizmente aqui pela questão do tempo não dá para a gente falar muito, até o nosso histórico aqui em Lorena, de onde começou tudo isso, tem uma história bastante longa. Infelizmente nós perdemos no ano passado, em junho do ano passado, o nosso mentor intelectual aqui, o homem que mais eu acho que lutou por isso, que é o professor Daltro Pinati, que foi um dos fundadores da Unicamp, e o professor que desenvolveu lá no final, no início da década de 70, os primeiros experimentos em escala laboratorial para chegar no nióbio de alta pureza, e que depois culminou na vinda aqui para Lorena para obter nióbio na escala de lingotes, né? Estou falando de nióbio puro, né? Nióbio comercialmente puro, que foi o criador aqui do que é o Departamento de Engenharia de Materiais aqui em Lorena, além de ter criado a Unicamp, também o Estudo de Física, foi colaborar também na criação da Universidade Estadual Norte Fluminense, no Rio. Então, um grande, grande brasileiro que, infelizmente, nós perdemos e que até o último dia de vida dele aqui estava de vento em polpa aqui no trabalho de pesquisa, tá? Então, eu gostaria de iniciar fazendo essa deferência ao professor Daltro Pinati. Para quem não conhece, obrigado. E para quem não o conheceu ou ouviu falar dele, também o irmão dele, o Dionísio, foi o fundador do departamento do DEMA, da Federal de São Carlos, talvez o departamento mais conhecido e importante no Brasil na área de engenharia de materiais. Então, são duas pessoas de uma mesma família que deram uma contribuição assim, muito importante para a tecnologia no Brasil. Tá? Então, pessoal, de novo, muito obrigado. Eu vou, então, passar a falar os tópicos da minha apresentação. Eu espero que aqui, deixa eu ver aqui, apesar de ter uma lista longa aqui, eu vou tentar ser sucinto, até mesmo para permitir perguntas depois e questionamentos de vocês, tá? Então, a gente vai passar por os seguintes tópicos. Rapidamente, a localização do nióbio na tabela periódica, qual é a abundância do nióbio na crosta terrestre, como é que estão as reservas no Brasil e as principais empresas produtoras, como é que é a produção mundial de nióbio no mundo recentemente, tenho dados de 2020, em milhares de toneladas, quais são os produtos comercializados pela principal empresa produtora de nióbio no Brasil, que é a CBMM, que infelizmente, como vocês disseram, não foi possível ter alguém deles aqui, que seria muito interessante até para o debate. Como é que é o consumo de nióbio baseado no uso final. Depois eu falo na principal aplicação do nióbio, que é em aços de alta resistência e baixa liga, ou os HSLA, que é High Strength Low Alloy Steels. Depois a aplicação de nióbio em superligas, que a gente usa tanto na forma de ferro-nióbio ou níquel-nióbio. E depois eu falo um pouquinho que tem um pouco a ver com a nossa história aqui em Lorena, que é o processamento de nióbio comercialmente puro. Como é que é obtido o nióbio de alta pureza, o metal? Depois há uma aplicação desse nióbio comercialmente puro
e também sobre produção de ligas à base de nióbio. Quais são as principais ligas de nióbio? A base de nióbio, que eu digo, né? Vocês vão ver que em várias situações o nióbio ele entra minoritário, ele tem uma pequena porcentagem no material, mas existem ligas onde ele é majoritário. Também aplicações dessas ligas, novas aplicações, tendências atuais, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar bastante nisso aí, isso aí veio para a imprensa recentemente, que é o uso de nióbio em baterias de lítio, né? Vou falar também como é que é o lucro da CBMM em 2020, só para você ter uma ideia da escala de valor que esse mercado gera para uma empresa. E depois, eu acho que eu fecho com uma mensagem muito importante, que tem tudo a ver com a forma que eu penso sobre essa história de nióbio no Brasil, toda essa discussão que se coloca, se o nióbio paga a dívida externa, o Brasil poderia ficar rico vendendo o nióbio, todo mundo se beneficiar. E essa mensagem do senhor Elmer Salomão, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral, vai muito na linha do que eu penso sobre toda essa história, tá bem? Então, é basicamente um panorama, mas eu vou ser rápido aqui. Bom, primeira coisa, pessoal, o nióbio ele está aqui no grupo 5 da tabela periódica, é um metal de transição, e ele fica aqui, ó, próximo do molibdênio, do tântalo, do tungstênio, do rênio, que são os metais que a gente classifica como metais refratários, que são metais que têm ponto de fusão acima de 2.000 graus Celsius. Só para vocês terem uma ideia, o nióbio tem um ponto de fusão de 2.000, ele puro, de 2.465 graus Celsius, tá? E uma densidade, ou massa específica, se preferir, da ordem de 8,56 gramas por centímetro cúbico. É próxima do cobre, tá? E não é muito mais elevada que os aços. Ele também tem os vizinhos dele aqui, ó, titânio, zircônio, hafnio, que a gente classifica como metais reativos, né? Quando aquecidos, tem uma reatividade muito grande com oxigênio, nitrogênio do ar, tá? Então, essa é a localização, então, do nióbio na tabela periódica. Ele é um metal de transição, como eu disse, e foi descoberto em 1801 pelo químico inglês Charles Hatchett, mas usando matéria-prima vinda dos Estados Unidos. As amostras eram dos Estados Unidos. E ele foi inicialmente chamado de colúmbio, que tem a ver com a Colômbia, aquela coisa de Colômbia nos Estados Unidos, e tanto que até hoje nos Estados Unidos muitos o chamam de colúmbio e não de nióbio, tá? Mas em 1950 aí o PAC adotou o nome nióbio e é o que a gente usa hoje, tá? Bom, como é que é a abundância? Apesar da gente falar que dá uma impressão que tem muito pouco nióbio, não é bem assim, tá? Aqui eu estou mostrando em amarelo a localização do nióbio, e aqui eu passei uma linha pontilhada verde onde ele está localizado, tá? Isso aqui é a unidade aqui é a abundância relativa a 10 elevado a 6 átomos de silício. Como vocês podem ver aqui em cima, nós temos os elementos majoritários na crosta terrestre, evidentemente. Oxigênio, silício, alumínio, sódio, cálcio, ferro, titânio. Olha bem, titânio é um metal de grande abundância na crosta terrestre. E o nióbio ele fica aqui numa região que não está muito longe do níquel, do cobalto, né? Até mesmo, ele é mais abundante que molibdênio, tá? Que estanho sendo um metal muito comum, como vocês sabem, né, para aplicação em folha de Flandres, por exemplo, né, onde é muito usado estanho. E então eu não consideraria um metal precioso, por exemplo. Os metais preciosos ficam aqui na parte de baixo, onde eu tenho rutênio, paládio, ródio. Então, e aqui embaixo eu coloco alguns dados, para vocês terem uma ideia de concentração na crosta, em ppm. O nióbio é da ordem de 17 a 20 ppm. Tá? Cobalto é 30, então o nióbio ali, 2/3 do cobalto, que é um metal muito mais conhecido, né? O cobre, ele chega também a ficar da ordem aí de quase
um quarto ou um terço de cobre, um terço claramente, ou um pouco menos do níquel. Então, ele não tem uma concentração tão baixa na crosta terrestre, eu diria isso. Tá? Como é que estão as reservas no Brasil? O Brasil concentra 98% das reservas conhecidas de nióbio. Hoje, essa capacidade, essa quantidade de nióbio dessas reservas conhecidas permite a gente suprir nióbio por 500 anos, na base da demanda atual de nióbio. Tá? Só com essas reservas já conhecidas. Nós temos 3 empresas hoje no Brasil explorando nióbio de forma importante. A CBMM, que é de longe a mais importante, o Grupo Anglo-América, Mineração Catalão, em Goiás, e a mineração Taboca, do Grupo Paranapanema, no norte do Brasil. Mas, de longe, a CBMM é a mais importante delas. A produção mundial de nióbio em 2020 é coisa aí, em termos de ordem de grandeza, próximo aí a 100 mil toneladas. 100 mil toneladas de nióbio, né? Se eu não me engano, para níquel, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós temos coisa aí da ordem de 2,5 milhões de toneladas por ano. Então, para vocês terem uma ideia, se você comparar níquel com nióbio, por exemplo, a escala de produção de nióbio é muito pequena, se você comparar com o metal níquel. Obviamente, se você comparar com alumínio e aço, então, isso é insignificante. Tá? E aqui eu já mostro para vocês de onde sai o nióbio do mundo, principalmente no Brasil, em termos de produção, 90%, e também no Canadá. Então, o Brasil e o Canadá praticamente dominam o mercado mundial de suprimento de nióbio. Com relação à CBMM, como é a empresa mais importante, eu trago aqui quais são os produtos principais que ela vende de nióbio. Ela vende o ferro-nióbio, que a gente chama standard, que eu vou falar logo à frente sobre ele. E nesse material ferro-nióbio, o teor de nióbio é da ordem de 65% a 67% em massa. O resto é praticamente ferro. Então, o ferro-nióbio standard é uma liga do tipo 35 ferro, 65 nióbio. E vocês vão entender logo depois para que a gente usa isso aí. A CBMM produz também o óxido de nióbio de alta pureza, que tem 99% de NB2O5, é um pentóxido de nióbio. Ela produz também ferro-nióbio e níquel-nióbio, que a gente chama de grau vácuo, que é aplicado em superligas, onde o teor de nióbio também é de 65%. Ela produz óxido de nióbio grau óptico, que é da ordem de 99% de NB2O5. E ela produz também o nióbio comercialmente puro, que tem 99,9% de nióbio. Então, esses são os produtos comercializados pela CBMM a partir da planta em Araxá, Minas Gerais. Né? Eu até aproveito aqui já para dizer para vocês que toda essa tecnologia aqui associada ao nióbio comercialmente puro foi desenvolvida aqui em Lorena. E daqui de Lorena que se passou a tecnologia, se transferiu a tecnologia para a CBMM. E aí a CBMM, obviamente, conseguiu adquirir fornos de maior capacidade e ela ficou totalmente verticalizada no segmento nióbio, tá bem? Mas isso aqui foi um trabalho desenvolvido aqui durante a década de 70 e 80, parte de 70 e 80 aqui em Lorena. Como é que é o consumo do nióbio em relação ao uso final? O nióbio ele é principalmente usado em aços e superligas. Se vocês olharem aqui, 75% do consumo está ligado a aço e 25%, 24% em torno de superligas. Eu vou detalhar um pouquinho isso aqui agora. Como é que é a aplicação do nióbio em aços? Então, o que acontece? Na aciaria, quando você obtém o aço líquido, você faz o refino primário do aço líquido, você desoxida o aço e, ao final, você quer colocar aquela pitadinha de nióbio no aço líquido. Então, é aí que entra esses grânulos que eu coloquei aqui à esquerda. Esses grânulos são a liga ferro 65 nióbio.
Então, você calcula, faz um balanço de massa para saber quanto de ferro 65 nióbio eu tenho que colocar no aço. Então, você adiciona o aço, depois, obviamente, você lingota esse aço, e aí você vai produzir as placas, chapas ou tubos diretamente com esse material. Ponto importantíssimo de ser chamado a atenção já nesse ponto. Há concorrentes sérios para o nióbio. Vanádio pode desempenhar o papel do nióbio, bem próximo dele, e titânio também pode desempenhar o papel do nióbio. Então, é para a gente já ter uma visão aqui muito bem clara que se o Brasil para de vender nióbio, por exemplo, vamos guardar as reservas, ou vamos botar um preço muito acima que o mercado, os clientes vão se deslocar para potenciais substitutos. E nós vamos ficar com o nióbio guardado aqui para as gerações de, sei lá, daqui a quantos milhões de anos ou milhares de anos, se aqui tiver. Então, eu já queria deixar esse recado aqui, que é um dos principais recados aqui da palestra. O maior mercado, a CBMM, só vive de nióbio por causa do aço. E se você não quiser vender esse nióbio para colocar em aço, você vai ter, primeiro, substitutos, e você vai viabilizar minas ao redor do globo que não são viáveis economicamente. Mas se o preço subir muito, essa mina passa a ser viável, eles começam a produzir nióbio e vão alimentar nióbio no mercado. Então, esse recado eu acho que é fundamental. Bom, e onde vai entrar o nióbio, então? Ele entra na fabricação de tubos para transporte de petróleo, de óleo e gás, na estrutura de automóveis, no chassi de automóveis e na construção também de pontes, na parte de construção civil. Tá? Esses são os mercados principais para aços de alta resistência, baixa liga. E o que o nióbio confere? Uma altíssima resistência mecânica. Com isso, você consegue produzir seções mais finas, e com isso você diminui o peso da estrutura, pelo aumento da resistência mecânica. O nióbio, ele melhora a soldabilidade desses tubos. Você pode imaginar que esse tubo é soldado em campo, então o material tem que ter uma facilidade de ser soldado, sem formação de grandes empenamentos, sem trinca. Então o nióbio ajuda nisso. Tá? E o interessante é que ele ajuda nisso com uma massa menor que 0,1%. Por exemplo, nessa ponte aqui, em Millau, esse viaduto Millau, na França, o aço que leva nióbio, ele leva 0,025% de nióbio em massa, e é suficiente para produzir propriedades espetaculares que não seriam obtidas sem o nióbio. Tá? Eu li um texto que me parece, se a Torre Eiffel, na França, fosse feita desses aços, e não de ferro fundido, que era o que é possível na época, ela teria o peso da estrutura dela, seria 1/3 do que é hoje, o peso da Torre Eiffel, se fosse feito com aço de alta resistência ao nióbio. Tá? Então, outra informação importante para vocês aqui, o teor de nióbio que vai nesses aços é muito baixo, é abaixo de 0,1%. Ou seja, você coloca 100 gramas de nióbio em 1 tonelada de aço, praticamente. Mas isso é suficiente para gerar essas propriedades espetaculares que a gente obtém. Bom, onde estão as outras aplicações de nióbio? Aí, nesse caso aqui, vocês viram lá a hora que eu mostrei que a CBMM vende também ferro-nióbio, níquel-nióbio, grau-vácuo. Essas ligas-mãe, essa liga-mãe, ela é usada para fabricar outras ligas. Por exemplo, aqui, Inconel 718. Inconel 718 é uma liga à base de níquel e é a principal liga usada nas turbinas aeronáuticas. Se você pegar o peso de uma turbina aeronáutica, a liga principal em peso que entra lá nos vários componentes é a Inconel 718. E para você fabricar a liga Inconel 718, você tem que adicionar 5% de nióbio nela. E como é que eu adiciono? Por exemplo, na forma, por exemplo, de níquel-nióbio, que a CBMM também fabrica. Tá? Do mesmo jeito que eu uso o ferro 65 nióbio lá
para fazer o aço, eu uso um níquel-nióbio para adicionar para fazer Inconel 718. Uma outra liga importante é a liga Inconel 625. Ela leva 3,5% de nióbio. Isso que vocês estão vendo aqui, eu não sei se vocês têm familiaridade, é o que a gente chama de uma árvore de Natal. É isso aqui que vai lá no fundo do poço de petróleo. Tá? Dessa árvore de Natal saem os risers, que são as tubulações que vão levar para as plataformas ou para os navios plataformas. Como a água do mar, o teor de sal é da ordem de 3,5%, você tem areia, você tem enxofre, H2S. Se você usar um aço para entrar em contato com esse material e ele ainda sendo bombeado em alta pressão, você vai ter problemas de corrosão seríssimos. Então, o que se faz? Os aços que entram aqui na estrutura interna da árvore de Natal e também nas tubulações, nos risers, eles são revestidos por uma solda TIG com Inconel 625. Ou seja, você tem fios de Inconel 625 e você reveste o aço internamente por um processo de soldagem usando essa liga. E com isso, eu tenho um compósito onde a parte interna é Inconel e a parte de fora é o aço. O Inconel dá resistência à corrosão e o aço dá a parte estrutural de resistência mecânica. E aqui o que eu estou mostrando embaixo aqui é apenas uma flange que está revestida internamente aqui com Inconel 625. Tá? Aqui perto de Lorena, aqui em Taubaté, a gente tem uma empresa OneSubsea, que é do grupo Cameron, que fabrica essas árvores de Natal aqui e fornece para diversas empresas de petróleo no mundo, incluindo a Petrobras. E a gente tem pesquisas aqui no departamento sobre essa questão da aplicação de Inconel 625 sobre aço. Eu agora paro um pouquinho essa parte dessas aplicações principais, e se vocês me dão licença, eu vou falar um pouquinho, que é uma coisa que pode ser uma curiosidade para alguns, eu acho interessante, que é como é que você produz o nióbio agora comercialmente puro, o nióbio 99,9%. Porque o que eu falei antes é feito por outros tipos de tecnologia. Por exemplo, a CBMM, ela faz o níquel, o ferro nióbio 65 através de uma redução num forno elétrico. Ela não precisa chegar no nióbio puro para fazer o ferro nióbio 65. O material que já sai do forno já é uma liga. Lógico, ela vai ter que adicionar minério de ferro também lá no forno, mas já sai o ferro nióbio do forno. Não teria sentido econômico você obter o nióbio puro, depois pegar o ferro, ligar o nióbio para fazer o ferro 65 nióbio. Mas aqui a história é outra. Aqui eu quero obter o nióbio puro, o metal puro. Então, aqui eu estou mostrando umas fotos, isso aqui é tudo nossos arquivos antigos aqui em Lorena, até para já dizer para vocês que a gente já não faz mais isso aqui em Lorena. Depois que a tecnologia foi transferida para a CBMM integralmente, a gente não tem mais esse tipo de atividade aqui no departamento. Tá? E também, aqui é para mostrar para vocês como é que é o processo. A gente recebia o NB2O5, o pentóxido da CBMM, na forma de pó. E aí a gente compra alumínio em pó, da Alcoa, na época, pelo menos era da Alcoa. Então a gente faz uma mistura desses pós, e aí a gente usa um gatilho para poder iniciar a reação, porque a reação na temperatura ambiente ela não avança, a cinética não permite. Então eu aqueço um ponto da mistura, tá? E a partir disso a reação é autógena, porque a reação NB2O5 mais alumínio, dando nióbio mais alumina, ela é uma reação altamente exotérmica. Tá? Altamente exotérmica. Só para vocês terem uma ideia, o calor liberado nessa reação é suficiente para aquecer todos os produtos, tanto o nióbio como a alumina, acima do ponto de fusão do nióbio, sem nenhuma adição externa de calor. Basta você começar a reação. Tá? Lembrando que o nióbio funde a 2.465 e a alumina funde a 2.050 graus Celsius. Então,
Ao ocorrer essa reação, isso tudo aqui vai para o estado líquido, o nióbio tem uma massa específica maior, ele vai para o fundo do nosso reator, e a alumina sobrenada pela menor massa específica. Então, no final desse processo, eu tenho barras de nióbio, mas impuras. Essas barras de nióbio, elas têm da ordem de 95% de nióbio, mas tem inclusões de alumina, teores ainda residuais importantes de alumínio, oxigênio elevado, nitrogênio elevado, de forma que isso não serve para nada, tá? Esse material com 95% de nióbio, ele não tem utilidade. Então, o que você faz depois? Depois, eu tenho que pegar essas barras e alimentar. Aqui vocês estão vendo um forno aberto, é um forno de feixe de elétrons. A gente alimenta a barra aqui e vai ter um feixe de elétrons vertical que vai fundir esse nióbio, tá? E nós vamos ter aqui um processo de lingotamento contínuo. Então, eu vou ter uma poça de metal líquido aqui, tudo em alto vácuo, 10 a menos 6 milibar de pressão, tudo em alto vácuo. Então, durante essa fusão, a gente tem a remoção por volatilização, um processo de volatilização preferencial, tá? De alumínio, oxigênio, nitrogênio. Por exemplo, o alumínio ele pode sair na forma de Al2O, alumínio puro. O oxigênio sai na forma de NBO, NBO2, e o nitrogênio sai na forma de N2. Então, à medida que essas barras vão sendo alimentadas aqui, e o feixe de elétrons vai fundindo esse nióbio, e você vai puxando a barra, vai ter uma foto melhor à frente para mostrar, esse material vai sendo refinado e a pureza do nióbio vai sendo aumentada. Isso é o que a gente chama de primeira etapa de refino. Isso aqui é uma foto do material durante a fusão. Vocês estão vendo aqui a barra sendo alimentada. Isso aqui é uma região de alta temperatura que está sendo gerada pelo feixe de elétrons que está incidindo aqui no material. Então, o feixe de elétrons incide na barra para fundir e ele também incide aqui na piscina de metal líquido para manter líquido acima de 2.465 graus Celsius, onde as reações de refino vão estar ocorrendo dentro da câmara de vácuo. Tá? Aqui, depois que eu faço esse primeiro refino, eu coloco o meu lingote, que eu gerei pelo lingotamento contínuo, numa posição vertical, e eu repito o processo. Aqui estão meus canhões de elétrons, os dois, que estão incidindo elétrons na ponta do lingote e na ponta e na piscina. Então, aqui agora eu estou crescendo um lingote, já é um novo lingote mais purificado ainda. Tá? E a gente, aqui em Lorena, por exemplo, naquela primeira etapa de refino, a gente gastava da ordem de 9 horas para alimentar umas 5 barras da ordem de 800 milímetros de diâmetro, de comprimento, por 80 por 80 de seção quadrada. Então, é um processo muito lento para permitir que as reações de refino ocorram. Tá? Aqui é uma foto dessa etapa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Ó. Aqui vocês estão vendo o lingote, ele vai sendo alimentado, ele vai sendo descido. Isso que vocês estão vendo aqui é o aquecimento gerado pelo feixe de elétrons. E aqui embaixo, isso aqui começa a pingar. Fica pingando o nióbio aqui, numa poça líquida, e eu vou puxando aqui para baixo para formar o novo lingote mais puro ainda. Tá? Aqui tem uma foto de lingotes produzidos aqui, aqui em Lorena. E aqui é o forno, que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a gente tem o canhão de elétrons, aqui à esquerda, 2 canhões. Esse é um forno de 300 kW de potência, tá? Onde a gente tinha para cada canhão 30 kV de tensão de aceleração do feixe de elétrons e correntes de até 5 amperes. Tá? Para quem tem familiaridade com microscopia eletrônica, isso aqui é como se fosse um microscópio eletrônico. Assim, estou falando entre aspas, obviamente. Só que no microscópio eletrônico, a corrente, a tensão também é de 30 kV no microscópio de varredura eletrônico. Só que a corrente lá é de picoampere, nanoampere.
Aqui eu estou falando de ampere, tá? Então, estou falando de uma corrente da ordem de 10 elevado a 10 maior do que uma corrente que você usa num microscópio eletrônico. Lógico, lá no microscópio eletrônico eu não estou querendo fundir material nenhum, eu quero caracterizar o material, mas aqui eu quero fundir o material, tá? E ao final desse processo, pessoal, o teor de oxigênio que a gente obtém é abaixo de 250 ppm e o nitrogênio abaixo de 100 ppm. Vocês podem me perguntar, por que você está chamando a atenção do oxigênio e nitrogênio? Porque esses dois elementos, eles são chamados de impurezas intersticiais no nióbio. Se os teores são elevados, o comportamento mecânico do nióbio muda completamente. O nióbio, com esse nível de intersticial, ele é igual uma manteiga para você laminar. Você pode pegar um lingote de nióbio e atingir um fio de 1 milímetro ou abaixo, simplesmente deformando a frio, sem precisar de aquecimento. Se você subir esses teores no nióbio, ele vai chegar a um ponto que ele vai ter uma transição dútil frágil, que ele vai virar quase que um vidro. Você vai bater nele, ele vai quebrar, vai ficar frágil. Então, e esses elementos aí são os principais que a gente controla na pureza do nióbio comercialmente puro. Tá bem? Bom, qual uma aplicação desse nióbio comercialmente puro? Por exemplo, isso aqui é uma peça que eu não tenho familiaridade, sou sincero com vocês, mas é usado em cavidades supercondutoras para aceleração de elétron-íons, tá? Em sistemas de aceleração de elétrons, tá? Anéis de aceleração de elétrons, você utiliza esse tipo de cavidade, então ela tem a sua aplicação lá, e ela é feita de nióbio comercialmente puro, com baixíssimos teores de oxigênio e nitrogênio. Uma aplicação aqui bem simples, né? Mas talvez alguns de vocês já ouviram falar que o nióbio pode ser usado como uma joia semi-preciosa. Isso vocês estão vendo aqui é um colar feito de nióbio e você consegue produzir essas diferentes cores, ou elas misturadas, ou uma cor delas, através de anodização eletroquímica. Uma coisa parecida que você faz aí com alumínio, que você já conhece, todo mundo conhece, alumínio anodizado, usado aí em janelas, portas. Isso, o nióbio permite essa obtenção dessas cores e são semi-joias e vendidas em valores bastante apreciáveis. Tá? Isso também é uma aplicação de nióbio comercialmente puro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ligas à base de nióbio. Tá? Nós temos duas situações. A gente tem as ligas que você tem elementos de baixa pressão de vapor. Por exemplo, quando eu quero fazer ligas contendo tungstênio e tântalo. Tungstênio e tântalo tem baixa pressão de vapor. Então, eu posso usar num forno de feixe de elétrons, numa condição de alto vácuo, que eu não vou perder preferencialmente tungstênio e tântalo. Tá? Mas, por exemplo, se você quer produzir uma liga que tem titânio, eu vou falar depois sobre a liga mais importante à base de nióbio para mim, que é a liga nióbio 46,5 titânio, que é usada na fabricação de supercondutores. Tá? Essa liga já não pode ser fabricada em forno de feixe de elétrons, porque o titânio tem uma pressão de vapor muito diferente do nióbio no estado líquido. Então, eu perderia muito titânio por volatilização preferencial. Né? Na química, aí, a gente está muito acostumado aí com a questão de separar água de álcool, né? Na fabricação de cachaça, tudo mais, a gente sabe essa questão do efeito da diferença de pressão de vapor entre o álcool e a água, né? Aqui é a mesma coisa, só que nós estamos brincando em temperaturas aí da ordem de 2.500 graus Celsius. Mas a lógica, a fisicoquímica por trás é a mesma. Tá? Então, no caso das ligas com titânio, eu tenho que usar um outro equipamento, que é o chamado VAR, Vacuum Arc Remelting. Tá? Esse equipamento aqui, você produz um pré-eletrodo, então você já liga o nióbio, partes de matéria-prima de nióbio puro com matéria-prima de titânio puro, você faz um pré-eletrodo e você alimenta nesse forno a vácuo, você abre um arco voltaico no fundo do forno e você vai subindo esse lingote, e à medida que você vai subindo o lingote, o material vai se fundindo e homogeneizando,
E ao você chegar lá no alto agora, eu tenho um lingote de nióbio titânio. Tá? Aqui é um exemplo de um forno desse, aqui com o tamanho da pessoa aqui do lado, para vocês enxergarem. Tá? No Brasil, a gente tem um forno desse tipo na Villares Metals, em Sumaré, perto de Campinas. Tá? Não é usado para isso, mas pode ser usado. E a gente tem um forno desse em escala laboratorial na COP, aqui na UFRJ. Tá? E quais são algumas ligas à base de nióbio? Eu posso só listar, pessoal, basicamente 3 importantes. Uma é nióbio 1 zircônio, que hoje em dia a aplicação eu acho que está muito reduzida, porque ela é usada para fazer componentes de lâmpada de vapor de sódio de alta pressão, essa luz amarela de iluminação das avenidas. Com a chegada do LED, agora a luz branca, eu acho que é uma tendência de desuso dessas lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. É a minha impressão, tá? Não li nada a respeito disso para dar um posicionamento aqui bem com embasamento. Mas a minha impressão é que há uma tendência de diminuição disso aí ou até desaparecimento. Aí vem a liga aqui C103, essa aqui vocês prestem atenção nela, é uma liga que tem nióbio, ela leva 10 de hafnio e 1 de titânio, tá? Essa liga foi desenvolvida na década de 60 na NASA e é a liga de nióbio importante para aplicação em alta temperatura, tá? Nós temos outras 2 ligas também que têm aplicações específicas para alta temperatura, mas nada se compara com a liga C103, tá bem? Essas são as ligas comerciais de nióbio para uso em alta temperatura. Essa liga C103, para vocês terem uma ideia, né? Esse C aqui vem de colúmbio, e 103 foi porque eles tinham feito uma programação de fundir 250 ligas lá na NASA, na época. E a de número 103 foi a melhor liga que eles encontraram. Então, daí vem o C103. Tá? Aqui vocês notem algumas aplicações dessas ligas que vão nas tubeiras de foguetes, tá? Nos bocais de foguetes, por exemplo, da SpaceX. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí do Elon Musk, essa coisa toda. Tá? Então, essa liga C103 ela é aplicada nessas partes que vão em altíssimas temperaturas, só que lembrando que o ambiente é oxidante na hora da queima do combustível. Então, e o nióbio, uma das grandes fraquezas dele é que acima de 1000 graus ele se oxida violentamente ao ar. E ele absorve muito oxigênio e ele fragiliza de forma importante. Então, todas essas aplicações aqui, você precisa aplicar uma camada protetora contra a oxidação. É o que a gente chama de coatings, tá? Aqui em Lorena, a gente tem umas linhas de pesquisa bastante importantes aqui no meu grupo, nessas coisas que envolvem esses coatings para revestimento, tanto de ligas de níquel como ligas de metais refratários, por exemplo, nióbio, tá? Mas essa é a principal aplicação de liga à base de nióbio para alta temperatura, que são nesses usos em foguetes. Uma outra liga que eu considero aí em escala de uso a mais importante de nióbio é a liga nióbio 47% em peso de titânio, tá? Essa é uma liga supercondutora. O que vocês estão vendo aqui abaixo, me desculpem não ter uma escala, mas isso aqui nós estamos falando de milímetro. E dentro desse milímetro aqui, que seja, você tem 20.000 filamentos de nióbio titânio. Tá? Se alguém tiver tempo, depois curiosidade, eu posso explicar por que isso tem que ser feito assim. Tá? E para que serve essa liga de nióbio titânio? É ela que é usada no enrolamento, na bobina magnética que vai num equipamento de ressonância magnética nuclear. Se você precisa ir ao hospital e ser submetido a um RMN, tá? Em volta ali existe um magneto, uma bobina supercondutora que trabalha na temperatura do hélio líquido, 4,2 Kelvin. Então, lá nos hospitais, vai ter que estar chegando hélio líquido para alimentar esses equipamentos de ressonância. E aqui vai esse material aqui, esse fio supercondutor, ele é usado na fabricação dessa bobina.
Ou seja, ao invés de ser uma bobina de cobre, é uma bobina supercondutora levando nióbio de titânio. A gente também tem essas bobinas supercondutoras, por exemplo, aplicadas aqui no magneto supercondutor do Large Hadron Collider, maior acelerador de partículas do mundo, que fica na região de Genebra, na Suíça. Você precisa desses fios de nióbio de titânio também para fazer bobinas para o quê? Deslocar, mudar a direção das partículas que estão sendo deslocadas nesse acelerador de partículas. Bom, eu estou chegando aqui ao final da minha apresentação. Novas aplicações de nióbio que surgiram muito recentemente e tem sido assunto da mídia é a possibilidade de usar o nióbio, mas quando eu digo nióbio, é você parte do óxido de nióbio, tá bem? Você parte do óxido de nióbio para fazer um sal, um niobato de lítio. E isso se espera utilização nos anodos de baterias, especialmente automóveis. A CBMM, por sinal, adquiriu 20% de uma startup nos Estados Unidos para desenvolver esses anodos, tá, contendo nióbio. E, de acordo com um estrategista e gerente de negócio da CBMM, Rodrigo Amado, eles esperam que, por 2030, isso aí corresponda a 25% do faturamento da empresa. Pode ser muito otimista ou não, vamos ver. Mas a gente sabe hoje, com essa tendência de uma economia verde cada vez maior e demandas maiores para baterias, se realmente essas baterias, utilizando nióbio na sua formulação, vingarem de forma importante, realmente é um mercado espetacular para aumentar o uso do nióbio. Como é que é o tamanho desse negócio nióbio para a CBMM? A CBMM faturou em 2020 2,5 bilhões de reais. Então, não é um número pequeno. Está entre as maiores exportadoras do Brasil, tá? Certamente entre as 10 maiores exportadoras do Brasil. E, como eu falei para vocês, vendendo aqueles produtos que eu mostrei lá atrás. Ferro-nióbio, especialmente para a siderúrgica da Ásia. As principais siderúrgicas que usam ferro-nióbio no mundo, lógico que tem na Europa, Estados Unidos, no Brasil também, mas as principais estão localizadas na Ásia, China, Coreia, tá bem? E a CBMM também informa aqui, ó, através do programa de tecnologia deles, que eles têm investido da ordem de 200 milhões de reais por ano em pesquisa. Eles até inauguraram recentemente um centro de pesquisa em Araxá, e eles têm destinado 60% desse valor aportado em 2020 no projeto de baterias. Então, a CBMM está acreditando muito nesse projeto de baterias e alocando recursos financeiros importantes para isso. E eu termino aqui com a tal mensagem importante que eu tomo a liberdade de ler aqui para vocês, que foi do Elmer Salomão. O nosso nióbio tem um preço praticamente imbatível. E se ele for elevado, outras jazidas no mundo todo entrarão em produção. Lembrando da China, quando ela decidiu reduzir a oferta e aumentou o preço das terras raras. Vocês sabem, as terras raras fundamentais para a fabricação de ímãs. Isso acarretou no surgimento de 50 novos projetos de produção desses bens minerais, inclusive no Brasil. Tá? Vocês devem ter visto há um tempo atrás que a China tentou bloquear a exportação de terras raras, e com isso o mundo todo já reagiu, novas minas aparecendo, sendo retomadas, tá bem? Então, ele diz, o setor mineral tem contribuído para os investimentos no país e para o superávit da balança comercial, e não deve ser utilizado como combustível ideológico para políticas intervencionistas.
Se o Brasil não está aproveitando hoje suas riquezas minerais como deveria, é porque não tem uma política industrial nesse sentido. O que não podemos fazer é guardar toneladas de minério sem saber se no futuro isso será tecnologicamente utilizado ou não. Somos obrigados a aproveitar os nossos recursos minerais justamente devido à revolução tecnológica. A idade da pedra não acabou por causa da pedra, mas porque a pedra foi substituída por outra coisa. Tá? Então, pessoal, esse é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu fico à disposição aí para perguntas, agradeço demais a oportunidade. E com relação a essa mensagem, o que eu quero dizer com essa mensagem? Nós, ainda bem que nós temos hoje uma empresa, ou empresas como a CBMM, que já agregam algo além do minério. A gente poderia estar exportando só minério, no caso da CBMM, pirocloro, ou também columbita, tantalita, que é outro tipo de minério de nióbio. E isso, não, a gente já agregou algo ao fabricar ferro-nióbio, ao produzir nióbio puro. Poderiam subir na escala. Quem sabe fabricar um nióbio titânio aqui no Brasil, por exemplo. Uma outra liga, nióbio 3 estanho, também muito usado em bobinas. Tá? Isso depende de política industrial, de incentivo governamental. Tá? Nós temos competência técnica, nós temos um povo trabalhador, competente e que precisa de oportunidades, especialmente na área de ciência e tecnologia. Tá? Então, o recado é esse, a gente não aproveita mais, porque isso aí envolve investimentos altíssimos, a fundo perdido, porque, dependendo das tecnologias envolvidas, nenhuma empresa vai botar dinheiro quando uma outra já está com ISO 18000 lá na frente e ela vai começar a engatinhar sem saber se pode ter sucesso lá na frente. Isso aí, todos os países que tiveram grande desenvolvimento no mundo botaram dinheiro a fundo perdido. Os Estados Unidos é a máquina que é hoje, porque botou muito dinheiro, confiou nas pessoas, tá? E, lógico, muita coisa deu errado, muito dinheiro não teve um retorno, mas a manutenção daquele dinheiro, daquele incentivo, permitiu que eles chegassem onde eles estão hoje. Tá bom? Esse é o recado aí, eu agradeço muito a oportunidade de ter falado aqui para vocês. Obrigado. Obrigado ao professor Carlos, foi muito proveitosa a sua apresentação, muito instrutiva. Relembrei alguns tempos ainda da escola, da faculdade, e tive a grata satisfação de conhecer a CBMM em Araxá, estive lá visitando essa empresa, que é essa grande potência, e também tive a satisfação de trabalhar aqui em Curitiba na Aker Solution, que também faz árvores de Natal, onde é que é aplicado muito. Opa, bom saber que... E temos duas perguntas. Uma, praticamente, já vou aproveitando o embalo, que é a minha. Tá? Você comentou que o grande concorrente do nióbio é o vanádio titânio. E quais são os maiores produtores, vamos dizer, os países produtores desses dois itens? Sabe? Olha, eu não saberia afirmar para você de bate-pronto quem são esses países, mas eu acredito, pela forma distribuída que esses metais são, você tem uma variedade bastante grande de países que têm fontes de vanádio e titânio e que permitem a produção dessas ferroligas, que, por sinal, são obtidas normalmente por redução aluminotérmica. Mas eu não saberia te falar de antemão, mas eu posso garantir que você tem diversos produtores para isso. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta de Paulo Peterlini. Pergunta o seguinte: o nióbio pode ser utilizado em ligas, por exemplo, para fabricar estrutura de trens de pouso de grandes aeronaves? Olha, em estruturas de trem de pouso, caso ele venha a ser usado ou seja usado, pode ser que na forma bem minoritária,
Por exemplo, uma liga que é muito usada em estruturas de trem de pouso, por exemplo, é a liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, que é a liga de titânio mais importante estruturalmente. E essa liga não leva nióbio, tá? Então, eu desconheço até mesmo o uso de nióbio em possíveis aços que sejam também usados em algum componente de estrutura de trem de pouso. Mas essas estruturas normalmente são de ligas à base de titânio. E dessas ligas eu desconheço o uso de nióbio nelas. Muito obrigado, professor. A sua resposta. Não, vendo aqui, não temos mais nenhuma pergunta. Douglas. Pode falar, Rodrigo. Vamos lá. Bom, primeiro, parabéns, Carlos, professor Carlos, pela tua apresentação. Teve vários pontos ali que me chamaram a atenção, né? Com a guerra e outras questões, e até a própria pandemia, houve uma explosão no preço das commodities. Ontem mesmo estava vendo o níquel, por exemplo, aumentou num dia 60%. E o níquel é sabido que é usado na produção de baterias de alguns veículos elétricos. Se você trouxe a informação de que, de repente, o nióbio, né, pode acabar sendo substituto para isso, porque não, e traria, traria um grande benefício isso para o Brasil. Achei muito interessante essa parte da palestra. E também a questão do preço, né, que isso sempre foi uma coisa que me ocorreu, a gente não acha essa informação tão facilmente, mas pela tua última explanação nos slides ali, me parece que existe uma competitividade de uso desse metal a nível industrial, né? Pela colocação que foi colocada no slide. Então, também gostaria de agradecer imensamente aí tua palestra por trazer essas informações também. Então, Rodrigo, por sinal, é até bom, não sei se vocês sabem, mas o nióbio, por exemplo, ele não é comercializado na London Metal Exchange, tá? O nióbio ele é comercializado na base de fornecedor-cliente. É negócio 1 a 1. Então, é baseado, obviamente, né, toda essa negociação é individual com os clientes. Então, ele não tem um preço definido como alumínio, às vezes níquel, na Bolsa de Londres, lá na London Metal Exchange. Tá? É um tipo de negociação específica entre o fornecedor e chega num preço, né? A CBMM é uma empresa sempre preocupada em estar sempre com uma capacidade produtiva acima da demanda de mercado, até para dar essa estabilidade, para que as empresas tenham confiança em poder usar o nióbio. Então, ela está sempre expandindo, aumentando a capacidade de produção, para que, obviamente, os clientes não tenham receio de uma falta de nióbio no mercado, jogando os preços lá para cima. Então, isso é uma estratégia que a CBMM adota, né? Mas eu também, por exemplo, não saberia... Oi? Pode falar. Desculpa. Não, perdão. Antes até, talvez o Nelson possa até depois falar um pouco mais. Ele está organizando, nós vamos organizar pelo IEP um evento em abril de impacto nacional, né, Nelson, com envolvimento de vários palestrantes a respeito de energias renováveis. Vai ser tratado o assunto de veículos elétricos, outras fontes de energia, etc. Pode vir a calhar, inclusive, essa questão colocada aí. Nelson, na sequência, a hora que você quiser, por gentileza. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Oi, Nelson. Bom, tudo bem. Só agradecer, claro, a excelente palestra. Com certeza, eu tinha lido alguns textos a respeito do nióbio recentemente. 98% do nióbio conhecido, né, no mundo está localizado em nossas terras, algumas informações importantes que eu não tinha, por exemplo, essa aí de que a produção da CBMM é maior do que o consumo, certo? Para manter exatamente pessoal calmo. Uma bela estratégia da empresa, certo? E exatamente. Tranquiliza, com certeza, todos os consumidores e inibe a concorrência dos outros metais aí que podem ser utilizados em substituição a eles, certo? Diversamente de outras empresas aí que estão... essa guerra aí vai fazer com que muita gente repense suas decisões a respeito de onde compra, de onde vem, pelo menos buscar alternativas. Com certeza. E as oportunidades aí para o nosso país. Mas a pergunta que eu tenho, certo, a CBMM é uma empresa controlada, que eu saiba, não tenho certeza,
canadenses, alguma coisa parecida a isso? A maioria dos acionistas? Não, Ou é uma genuinamente brasileira? A CBMM é do Grupo Moreira Salles, dono do Banco Itaú. Banco do Itaú, não, sim, Moreira Salles. Não sabia que era o Itaú. Que bom. E os concorrentes, né, que tem lá no Canadá, quer dizer, o Canadá que tem 10%, quer dizer, representa muito. Eles representam uma pequena ameaça ou não para o Brasil? Ou é difícil isso aí, em função da estratégia mercadológica da CBMM? Eu acho que é estratégia mercadológica mesmo. Eu acho que, de certa forma, quando você tem um concorrente pequeno assim, e ele também brigando para colocar nióbio no mercado, mostrando as vantagens, você tem, de certa forma, até uma ajuda, eu diria também, entendeu? E aqueles usuários de nióbio, eu acho que eles até gostariam de ter mais alguns players, né? Jogando aí, para não ficar, obviamente, tudo na mão de uma empresa só. Então, eu acho que essa é bem-vinda para a CBMM, essa concorrência com o pessoal do Canadá. A gente pensa, pode acontecer um desastre, sei lá, estou imaginando, certo? Eu não sei exatamente qual é o estoque que o pessoal tem de produção, né? Que poderia, eventualmente, ter um desastre, como aconteceu com os semicondutores, né? O mundo inteiro sofreu na mão dos produtores de semicondutores porque houveram algumas fábricas, né? Houve um consumo, subiu demais e as fábricas que existiam, algumas delas, né, tiveram desastres locais, fogo, etc., que destruiu uma série de fábricas, e o mundo inteiro sofreu, acho que agora que estão começando a normalizar o consumo de semicondutores, né? Então, de repente, um fato desse, por exemplo, lá, eu não sei exatamente qual é a concentração da produção da CBMM, se é um local só e se aquele local houver um desastre, né, vamos dizer lá, fogo, etc., e aí fica sem o nióbio, o mundo inteiro fica patinando. E aí vai surgir as alternativas, e aí começa a reverberar. Eu só estou... Entendi, não. Você tem razão, é produzido em um único local, só em Araxá. Tá? Toda a planta de ferro nióbio, eu estive lá muito tempo atrás, eu nem sei, provavelmente deve ser talvez em mais de um forno, já deve ter mais de um forno produzindo no mesmo site. Certo. Mas o que você fala, você tem razão. Por exemplo, eu não sei, com relação a ferro nióbio, por exemplo, se os Estados Unidos fazem aquelas, como é que eles chamam? Aquelas pilhas de contenção, né? Que eles sempre têm reserva, sei lá, para um ano à frente, que os caras vão comprando e acumulando, mas eu não sei se isso hoje em dia, para um ferro nióbio, faria isso. Certamente faz para petróleo, a gente sabe disso, né? Que eles compram e tem lá uma reserva para meses, se parar todo abastecimento, né? Isso é uma questão estratégica. Eu não sei se fazem isso, ou as empresas, ainda mais com essa questão de just in time, que o dinheiro não pode ficar parado, o dinheiro... Então, eu acho que as empresas, eu acho que hoje em dia tudo trabalha no fio da navalha, viu, Nelson? Eu acho que contando que vai chegar amanhã, entendeu? Não, obrigado pela informação. Esclareceu para mim, puta vida, nióbio, né? Não sou especialista, né? Mas pelo menos eu tenho uma noção um pouquinho mais. Eu não sou mais tão neófito como era. Continua neófito, mas não. Então, Nelson, mais um último comentário que a gente às vezes ouve, e fica difícil conversar com muita gente, né? Que as pessoas às vezes não têm uma formação mínima assim para discutir certas coisas. Exemplo, olha o raciocínio que se coloca às vezes com um viés ideológico. Você fala, vê quantos milhões de toneladas o Brasil tem de nióbio, por exemplo. Aí você multiplica pelo preço do nióbio hoje, você fala, nossa, vai dar tantos trilhões de dólares. Então o Brasil está rico, todo mundo. Mas primeiro, você vai tirar esse nióbio hoje e vai entregar para quem? Quem que vai usar esse nióbio todo? Então, é um raciocínio assim que, infelizmente, cai hoje em dia com essas redes sociais. Joga uma informação dessa que o Brasil, em nióbio, tem tantos trilhões. Gente, mas na escala que é usada, na demanda, isso é coisa para 500 mil anos. Então, como que você vai vender isso tudo de uma vez? E quem que vai comprar isso tudo de uma vez? Então, assim, é até difícil conversar, sabe? Exatamente por isso, nós estamos fazendo um evento no setor energia agora,
praticamente está fechado, certo? Falta só 2 palestrantes confirmar, já tem indicações, certo? Certo. É sobre energia, certo? Energia sustentável. O nome da palestra é Energia Sustentável, Mitos e Verdades. Aí, ó. É exatamente isso que tem que acontecer com o Nióbio. Os caras dizem, não, o Nióbio paga toda a dívida, está todo mundo rico, não precisa mais trabalhar. Pô, quem é que vai consumir isso? Quem é que vai produzir? Da onde que vem? Pô, tem um monte de questões, né? O encadeamento aí. Eles vão todo mundo comprar carro elétrico agora, tá bom. Aí algum edifício nesse país está preparado para receber carro elétrico? O pessoal não sabe o que é isso. Não é chegar a ligar numa tomadinha de 110 volts lá que resolve o problema. Você não viu o problema por exemplo, que eu pelo menos critico as decisões que foram tomadas pela Alemanha. Tá aí agora. A Alemanha fechou todas as usinas nucleares. Tá? Tudo o que? Uma influência absurda só de... tudo bem, eu acho que tem que ter a visão do Partido Verde lá, mas os caras... E a Alemanha agora, numa situação agora, fica o quê? Totalmente dependente de energia da Rússia, praticamente, tá? Ou energia elétrica da França vindo das usinas nucleares. Então, uma decisão tomada num cenário assim, não, o mundo agora é só de paz e amor. Entendeu, não? Outra coisa, você pegar todo em megajoules, que você vai discutir isso aí na sua palestra, hoje, em megajoules de energia gerado todo dia com combustíveis fósseis. Eu quero ver como é que você gera isso aí com fotovoltaica, com qualquer outro. Você não gera nada, nem perto disso. Entendeu? O mundo, nós estamos diante de um grande problema. Mas não acha que é só com coisa, a célula solar vai substituir tudo, entendeu? E onde é que está o lítio que você precisa para essas baterias? Está poluindo o Chile lá. Complicado. Então, por exemplo, um dos palestrantes é um engenheiro brasileiro que está construindo uma usina nuclear em Gloucester, perto de Londres, certo? Certo. E a empresa que está construindo é a EDF, a Electricité de France, certo? Uma empresa francesa que está construindo uma usina nuclear lá em Londres, certo? Que eles acabaram. E essa usina vai usar o combustível, né, que é rejeito das usinas nucleares antigas. Quer dizer, pô, todo mundo quer isso. Vamos dizer, o nuclear está morto. Não está morto, certo? Tem problema. Então, isso é mito e verdade. Pô, o cara mito nuclear é o bicho aí de 7 cabeças. Assim como fizeram no Brasil, né? Com as usinas hidrelétricas que colocaram, né? Demonizaram os reservatórios. Pô, o reservatório pode ser usado para tudo. Não serve só para guardar água. A água serve para ter peixe, para ter não sei o quê. Desculpa entrar fugir um pouco do assunto do Nióbio, mas em alguns aspectos ele tem essa visão. Tem que ter uma visão estratégica da coisa, certo? Não pode ser uma visão de... o cara fez algum cálculo lá, não, agora nós estamos ricos, estamos resolvendo o nosso problema. Não é assim. Felizmente, a gente tem cabeça, tem neurônio para pensar, mas tem muita gente faltando um neurônio. Tá joia. Desculpe aí, se eu tomei muito tempo aí, o Cláudio, o Douglas, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que vocês quiserem. Entrei numa seara aí do nosso evento lá de abril, espero que vai ser... Mas tem a ver, mas eu acho que essa discussão que você colocou tem tudo a ver com essa questão de mitos e verdades. Vai lá, Cláudio, Douglas. O problema muito grave das usinas nucleares é o problema do rejeito nuclear, né? Esse é o grande problema. Mas, Cláudio, de qualquer maneira, hoje existem excelentes tecnologias para cuidar disso. É o que a França mostra, por exemplo. Ótimo. É por isso que ela está construindo a França está construindo 13 usinas nucleares, usando o rejeito das outras usinas. O que era rejeito, parece que é plutônio, né, que é o rejeito da usina de urânio, certo? Parece que é plutônio. Eles vão aproveitar o plutônio para gerar energia, quer dizer, o rejeito que seria jogado, sei lá, em alguma casa-mata, eles estão fazendo. Vamos esperar a palestra, eu também não sou especialista nessa área. Mas essa é a ideia, certo? Quer dizer, colocar mito e verdade. O mito é esse, a usina nuclear, se cair uma bomba aqui, está tudo morto aqui. Não é assim, certo? Tem proteções, etc., melhorias, a tecnologia avança, certo?
A mesma coisa, tecnologia do nióbio. Se você pensar em nióbio, quanto tempo faz que estão usando aí? Década de 70 aí, praticamente, que ele saiu ao mercado e foi concluído. Né? Na verdade, é isso que você falou. Na década, a CBMM começou a explorar na década de 60, foi descoberto as jazidas na década de 50, e aí a CBMM, na década de 70, começou a fazer um trabalho muito sério de tentar colocar nióbio no mercado, e ela teve esse sucesso. Até ali na década de 70 não tinha uso nenhum esse material no Brasil. Pois é. Mas, Carlos, foi uma satisfação muito grande, viu? Nós nos veremos de novo em breve, aguarde. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês aí, torço muito pelo sucesso aí da entidade de vocês, e também nessa palestra aí, se puder nos mandar o link aí desse evento aí, eu puder assistir, vai ser um prazer. Com certeza. Esse evento, então nós vamos discutir, ó, a primeira palestra é PCH, que todo mundo conhece, certo? Então, geração hidráulica, geração de biomassa, geração eólica, geração solar, nuclear, biomassa nuclear, está faltando uma aí, certo? Esqueci, são 6 gerações, e daí a parte de carro elétrico, certo? Então, vamos ver, ó, tem 2 palestras sobre carro elétrico, que seria o maior aproveitamento aí da energia. Não, com certeza, eu passo aí para o Cláudio o link. Assim que nós tivermos o link, eu repasso aí para você, cara. Se puder, eu agradeço. Por sinal, eu tenho uma colaboração aí com o pessoal do Senai aí de Curitiba, com o Berton. Não sei se vocês conhecem, para o Marcos Berton, e a gente tem feito um trabalho junto aí também na parte de placa de bateria de chumbo ácida. A parte de reciclagem ou a parte de... Não, novas ligas. Novas ligas. Sim, porque aí vai aproveitar as baterias aí, pô. Exato. Tá bom? É isso aí. Parabéns, cara. Parabéns, pessoal, pela palestra, obrigado. Cláudia, você, Rodrigo, vocês que estão aqui no encerramento aí, por favor. Ótimo. Mas foi uma satisfação, Carlos. Nós estamos para fazer um evento no segundo semestre, a nossa Associação dos Engenheiros Químicos, sobre o ACV, Análise de Ciclo de Vida. E poderemos voltar a conversar sobre isso. Opa, por favor, nos mantenha informado, vai ser um prazer, eu posso também divulgar aqui. Ótimo. Logística reversa. Tá certo. Análise de ciclo de vida e a logística reversa junto. Legal, interessante. Joia, muito importante. Nós temos ainda uma colaboração aqui do nosso associado João Grock Júnior, que diz o seguinte: a CBM é da família Moreira Salles, que é a controladora já desde o tempo do embaixador Walter Moreira Salles. Mas hoje já não faz mais parte da holding Itaúsa e não é da empresa do grupo Itaú Unibanco. Uma contribuição aí do João na verdade, eu acho que ainda está ligada ao grupo, mas houve uma venda, se eu não me engano, não sei se o total foi 20% ou 30%, foram vendidos para empresas da Coreia e da China, se eu não me engano. Acho que 30% da empresa foi vendida, mas até a última informação que eu tinha ainda é ligado ao grupo, aos Moreira Salles. Mas eu vou dar uma conferida nisso. Muito obrigado. Passo a palavra para o presidente Nelson para as suas considerações finais. Bom, a minha consideração é que foi excepcional palestra, tenho certeza que todos aqui presentes estão realmente elogiando a sua palestra, Carlos, e essa palestra, a partir de amanhã à tarde, ela é disponibilizada a todos os associados, é colocada no YouTube, certo? Pode ficar à vontade. No YouTube a gente tem, hoje, mais de 311 palestras, nós estamos chegando a perto de 350 palestras no YouTube feitas aqui no Então, todas as palestras a gente coloca lá. Então, você vai encontrar, o que se imaginar, pesquisa geoterma, BIM, não sei, toda a tecnologia que existe, a gente coloca e está disponível, certo? É uma entidade aberta, né? Hoje somos mais de 4.000 associados, certo? Nosso carro-chefe, certo? Nós temos uma coisa chamada Unimed, que é a mais barata, temos
Estamos em mais de quase 200 municípios já do Brasil com associados, tá? Que ótimo. Então, é uma entidade bem significativa, certo? E essa atividade de desenvolver palestra, técnica, etc., nós estamos abertos a isso, certo? Então, essa é a nossa vocação. E aí temos o diretor técnico, o Rodrigo, que tem inovado bastante, temos palestras, né? De repente, um pesquisador israelense, um pesquisador canadense, belga, etc. Então, nós fazemos frequentemente. É o caso agora, a primeira palestra deste ano, né, internacional, vai ser desse engenheiro lá, que vai falar de Londres sobre, né, a construção da usina nuclear em Gloucester, certo? Então, inaugura esse ano a primeira. Então, mensalmente, a gente deve ter uma palestra internacional aí, sempre com alguém específico. Vai ser um prazer. Palestra, não sei se você soube, de uma ponte, né, 3D aí que o Rodrigo trouxe, né, do pessoal que construiu uma ponte lá na Holanda, em Amsterdã, certo? Uma ponte 3D fabricada por impressora 3D, certo? Eu cheguei a ver essa foto por additive manufacturing. Eu vi essa foto. Muito interessante. E o autor dessa ponte deu uma palestra. Um dos YouTube tem a palestra desse autor, né, que falou lá diretamente de Amsterdã conosco, certo? Então, é bastante dinâmico, certo? E aí tem, né, o pessoal das câmaras, Douglas, Cláudio, nós somos 13 câmaras técnicas que trazem o pessoal às palestras aí, certo? Então, e isso motiva, né, e tem elevado o nome. Então, eu tenho certeza que a sua palestra, certo, vai ser uma daquelas muito assistida, muito consultada do pessoal, certo? São essas 300 palestras, nós já superamos a 10 mil acessos a essas palestras aí, certo? Então, legal, parabéns, isso aí é fundamental para a gente divulgar ciência e tecnologia no país. E não só isso, certo? No ano passado, nós tivemos um evento com os estudantes, então, teve mais de 1.900 inscritos, 1.900 estudantes. Teve estudante de todos vamos dizer, praticamente todos os estados brasileiros, dos países vizinhos, inclusive. Certo? Então, é isso que a gente gosta, certo? A tecnologia tecnologia, claro, observando todos os parâmetros e os entornos aí. Tá? Rodrigo, não sei se quer dizer mais alguma coisa aí, agradecer aí. Não, você comentou dos acessos no YouTube, são 115 mil visualizações dos vídeos acumuladas, tá? Mas eu agradeço imensamente, Carlos, Cláudio, Douglas, obrigado por tudo aí. Obrigado, essa palestra vai engrandecer aí o conhecimento de todos nós. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Um abraço. Valeu. Grande abraço. Prazer. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.